No mundo existem diversas faixas de água fascinantes. Além de praias e rios, os oceanos são o ponto mais marcante do nosso planeta, visto que, observados do espaço, são eles que dão a cor azul ao globo. Você diria que conhece os mares da Terra? Então escute esse som por um pouco. Esse ruído foi captado nas profundezas dos oceanos. Saberia dizer o que tem provocado tal barulho? Não? Sabe pelo menos que som é esse? Pois fique sabendo que nem mesmo os cientistas são capazes de encontrar a resposta para essas perguntas. Mas o que é isso que acabamos de ouvir? Ele é chamado de bloop, um nome dado a um som submarino de frequência ultra baixa extremamente poderoso que foi captado no verão de 1997 pelos microfones do mecanismo NOAA. Essas são algumas das poucas informações que se tem sobre o bloop. Até hoje, esse som não foi mais ouvido e nem pôde ser explicado, se tornando um dos maiores mistérios dos oceanos da Terra. No vídeo de hoje, vamos literalmente mergulhar nas profundezas do oceano para descobrir como o som se propagou de forma tão misteriosa. Mas antes de assistir, é importante que você se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações. Assim, você apoia o Megavídeo e nos motiva a continuar com o nosso trabalho. De início, é importante pensar que a pouca compreensão dos nossos ambientes aquáticos se deve ao fato de que 70% do nosso planeta é constituído por mares e oceanos e corpos d'água. Mas somente cerca de 10% destes corpos d'água já foram explorados em sua profundeza. Portanto, podemos concluir que o mar é um mundo inexplorado, cheio de mistérios que fascinam pessoas de todos os tipos. Várias histórias são contadas sobre monstros que vivem nas profundezas dos mares, criaturas aterrorizantes que mergulham em nossos sonhos e nos fazem tremer de pavor. Seres como Leviatã, as sereias e o famoso Kraken amedrontam marinheiros e enchem nossa imaginação de medo. Mas eles só existem na fantasia, certo? Em 1997, houve dúvidas sobre isso. Antes de entrarmos nesse mérito, é importante saber como o som se dá no fundo do mar. Em termos técnicos, o som pode ser definido como uma onda do tipo mecânica, já que precisa de um meio para se propagar, seja ele sólido, líquido ou mesmo gasoso. Os fenômenos sonoros estão associados a vibrações do corpo material que os propaga. O que quer dizer que sempre que escutamos alguma forma de som, isso é devido à vibração de um corpo que o emite. Embora possa parecer algo muito teórico, sabemos muito bem como é identificar um som. Além de saber identificar um som, também podemos dizer se ele está alto ou baixo para nossos ouvidos. Realmente existem limites para a intensidade que um ruído pode ter. E o extremo mais baixo dessa escala é o limite da audição humana. Como exemplo, podemos citar um zumbido de um mosquito a 3 metros de distância. Em contrapartida, o som de uma conversação normal é de 55 decibéis. O despertador atinge 80 decibéis, uma motosserra 100 decibéis e um jato decolando a 100 metros de você possui cerca de 130 decibéis. Além disso, um show de rock pode atingir 150 decibéis. Outras coisas também variam o volume e potência de um ruído. Por exemplo, dependendo de onde se está o som, ele passa a ter suas limitações de até onde consegue ir. No ar, o som não consegue chegar a mais do que 194 decibéis. Já na água, esse extremo passa a ser 270. Porém, novas técnicas têm sido criadas e, recentemente, para conseguirem criar pressões sonoras acima de 270 decibéis, os pesquisadores atingiram minúsculos jatos de água com um laser de raio-x. Esse instrumento é chamado de LCLS, ou Linear Coherent Light Source, e foi responsável por um marco importante na ciência sonora humana.
Neste trabalho, os pesquisadores apontaram o laser de raio-x para um microjato de água entre 14 e 30 micrômetros de diâmetro. No contato com a água, formaram-se ondas de choque. A onda de choque viajou formando cópias de si mesma em um trem de ondas de choque, feitos de zonas alternadas de alta e baixa pressão, ou seja, um som subaquático muito alto. A equipe descobriu que quando a intensidade do som atingiu certo limite, a água cedeu e se transformou em pequenas bolhas cheias de vapor que colapsaram imediatamente. Isso num processo chamado cavitação. Isso significa que, como a pressão na onda sonora feitas por raio-x está logo abaixo do limiar superior possível, ela é tão alta quanto o som subaquático pode ser. E, segundo a equipe, a descoberta tem mais do que um valor puramente acadêmico. Durante muitos séculos, o ser humano teve uma falsa ideia dos oceanos que envolvem o nosso planeta. Os oceanos Atlântico, Índico e Pacífico eram tidos como enormes piscinas violentas, até porque, até aquele momento, havia o pensamento de que a Terra fosse plana. Como uma grande piscina, existia o mito de que nelas habitavam seres enormes e monstruosos, capazes de engolir embarcações inteiras. Esse pavor fazia com que poucos aventureiros se arriscassem a navegar muito distante da costa e aumentou enormemente o indício de lendas envolvendo terras magníficas e seres bestiais. Com a fundamentação da razão e da crítica científica, muito do mundo das lendas foi sendo deixado para trás. E o homem passou a se questionar dos valores de si mesmo e da natureza, duvidando até da existência de um Deus que rege a ordem cósmica. No entanto, em 1997, um fato captado no Oceano Pacífico fez a ciência se perguntar o que estaria acontecendo por debaixo de tanta água no maior oceano do planeta. Trata-se do bloop, que citamos na introdução deste vídeo. De acordo com as características do som, alguns estudiosos da criptozoologia e até mesmo cientistas afirmaram que o som vinha de um organismo vivo, ou seja, de um animal marinho. A teoria foi levada em consideração como uma das possibilidades. Entretanto, não foi tão bem aceita assim entre os pesquisadores. Eles afirmavam que se o som viesse de um animal, ele teria que ser muitas vezes maior que uma baleia azul, o maior animal da Terra. Entretanto, a teoria jamais foi comprovada. Considerando que baleias produzem cantos enquanto moram nos mares, muitos pesquisadores ofereceram a tese de que talvez o animal responsável pelo bloop fossem tais mamíferos aquáticos. Porém, como o som era diferente de qualquer outra coisa já detectada no fundo do mar, a teoria foi logo deixada de lado. O bloop é o nome do som submarino de frequência ultra baixa e extremamente poderosa, detectado pelo National Oceanic and Atmospheric Administration, conhecido como NOAA. Ele foi ouvido durante várias vezes no verão de 1997 e a sua origem continua sendo um mistério até hoje. O som nunca mais foi detectado. Muitos anos atrás, o governo dos Estados Unidos colocou diversos sensores no fundo do oceano a fim de captar possíveis submarinos inimigos ou qualquer tipo de ameaça subaquática que talvez pudesse surgir. Foi dessa forma que o bloop foi descoberto em 1997 devido ao funcionamento de tais sensores. Atualmente, atribui-se o fenômeno bloop ao som gerado por icequakes, eventos sísmicos que ocorrem em áreas com geleiras e que acabam por romper com icebergs. Diversos especialistas ouviram a tal gravação, aplicaram filtros, aceleraram, diminuíram a velocidade, mas mesmo assim, a origem e o que fez aquele estranho barulho não foi descoberto. As únicas coisas que conseguiram afirmar é que o som não é mecânico, ou seja, não é nada feito pelo homem. A localização do rastreamento do bloop na época foi algo em torno de 50 graus sul, 100 graus oeste. Esses números correspondem à América do Sul e à costa sudoeste. A localização foi identificada por equipamentos da Marinha dos Estados Unidos, originalmente instalados para detectar submarinos nucleares da Rússia.
O fato muito curioso é que o bloop foi localizado ao sul do Oceano Pacífico, que é o local da cidade perdida de R'lyeh, da obra Great Old One Cthulhu, que abrigava criaturas cósmicas que teriam vindo à Terra antes desta abrigar vida. No final, a única coisa que nós ainda temos são histórias. Assim, o bloop vai continuar sendo mais um mistério enterrado no oceano junto com nossos pesadelos. Para a parte das pessoas, o que tudo indica é que existe algo muito maior do que a baleia azul vivendo nos oceanos da Terra, algo que ainda não conhecemos. Sendo mais específico, é possível que exista uma criatura habitando as regiões mais profundas e escuras dos oceanos terrestres, alguma criatura ainda não conhecida pela humanidade. Como dissemos aqui, essa não é a única teoria regente, porém, também há aqueles que acreditam se tratar de um som revelado após um evento ocorrido no mar, como o barulho de icebergs se rompendo. Embora existam registros de sons altos e desconhecidos em vários momentos da história, nenhum desses mostra-se semelhante como este que foi gravado no ano de 1997. Dessa forma, o mistério sobre o bloop continua.